É coração em bola, despejado. Vamos que invocam espíritos, invocam a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos, vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem e tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isto é estrangeiro, para mim tudo. Estamos no Théâtre des Quartiers d'Ivry, Centre Dramatique National du Val-de-Marne, na região de Paris, onde está em cena entre 13 e 17 de janeiro, culmina um solo de Vítor de Oliveira, escrito, encenado e protagonizado por ele. A peça aborda a história íntima, universal e intemporal do exílio, partindo das memórias de infância em Moçambique, o país onde nasceu em 1971 e de onde saiu com os pais a seguir à independência. Vítor de Oliveira encara o mundo a partir da própria experiência de desenraizamento. Tudo isto é estrangeiro e a sensação que a pertença é impossível. Este é também um olhar sobre a história, sobre o tráfico transatlântico de pessoas, sobre o colonialismo, sobre os refugiados haitianos nos anos 90, sobre os migrantes que ainda morrem no Mediterrâneo ao tentarem chegar à Europa. Culmina surge depois de Limbo, outro solo que assinou em 2021 sobre a busca de identidade de um homem entre dois mundos, entre dois países, entre duas condições, entre negros e brancos, entre colonos e colonizados. Culmina surge também depois de ter adaptado Incêndios, de Wajdi Mouawad, e As Areias do Imperador, de Mia Couto, que também buscavam as pontes, talvez quebradas, entre dois mundos. Obrigada, Vítor de Oliveira, por estar connosco na RFI. Obrigado pelo convite. E para começarmos, se calhar uma pequena descrição deste trabalho Culmina. Culmina, como disse muito bem, vem depois do Limbo e é um prolongamento, digamos assim, de todas as questões que eu já tinha abordado no Limbo, que tinha a ver com aquilo que disse, com esse desenraizamento e com essa tentativa de tentar me situar entre dois mundos, portanto, essencialmente. E depois com o fato de ser um homem mestiço, portanto, neto de colonos e de colonizados, etc, etc. E em relação ao Culmina, eu volto mais uma vez a pegar no fio da infância, porque o espetáculo começa a partir desse momento da infância, que é o momento em que eu vou partir, em que tenho que partir, porque eu nasci, como disse, em Moçambique durante o período colonial, vivi em Moçambique depois da pós-independência, portanto depois da independência, e tivemos que ir embora nos primeiros anos da Guerra Civil, por causa da Guerra Civil, essencialmente. E então, quando eu parto desse momento em que nós temos que partir para depois tirar o fio até hoje, com todas as questões que eu tive que viver enquanto criança e depois enquanto jovem adolescente e enquanto jovem adulto, e hoje, com a idade que tenho, como é que esse caminho percorrido de vida se faz e como é que eu consigo olhar para o mundo e olhar para todo esse percurso com a idade que tenho hoje. E um dos fios condutores de Culmina acaba por ser o exílio. Eu gostaria de saber o que é para si o exílio, por que levar este tema para o palco, se é que de facto é um dos temas principais da peça. Sim, é um dos temas importantes porque só as pessoas que tiveram que partir do país onde nasceram por X razões, quer dizer, ou porque há guerra, ou porque têm que fugir, porque são presos políticos, ou economicamente, porque têm que ir procurar uma outra vida. Só essas pessoas que conseguem perceber e saber o que é que quer dizer o exílio, o que quer dizer de repente tentar ter uma outra vida num outro país, numa outra cultura, com uma outra língua, etc. Portanto, tudo isso é extremamente importante, sobretudo num período em que nós estamos, em que por todas as razões, por mil e uma razões, há cada vez mais fluxos migratórios, como se chamam, pessoas que são exiladas, que têm que partir, e então como é que nós fazemos enquanto sociedade para adquirir, para compreender e para aceitar que o mundo agora é assim e como é que a minha questão enquanto artista é como é que intimamente
que caminhos atravessamos nós. E é por isso que quando aquilo que eu faço durante todo este 1h10 que dura o espetáculo é tentar fazer com que o público possa sentir a partir de que espaço e de que lugar é que eu falo e depois como é que eu tiro o fio entre todos os outros desenraizados ou todos os outros exílios de outras pessoas que eu conheci e que me foram extremamente, que me tocaram bastante durante a minha vida de adulto. Ou seja, o teatro tem um papel também a desempenhar na questão de humanizar o exílio e na questão de tirar de debaixo do tapete os silêncios da história e o que não foi dito de 5 séculos de colonização. Absolutamente, porque essa é uma história que ainda hoje está a ser justamente falada e tentamos compreender. Portanto, toda essa história que ainda não foi, como diz, a meu ver também falada suficientemente, tudo isso está lá. Portanto, e isso que faz com que as pessoas, se não conhecerem essa história, se não saberem o que há por trás, é muito fácil qualquer uma pessoa dizer estar contra os imigrantes, que é agora uma coisa que se fala bastante na Europa, não apenas em Portugal, em outros países, e estar numa relação de ódio, de recua, de recusa, eu parto do princípio que é pura e simplesmente porque as pessoas não conhecem a história, as pessoas não sabem o que é, não podem compreender a dificuldade que é para qualquer pessoa ter que sair do seu país, da sua casa, da sua região, porque não tem uma outra escolha e que de repente faz e tenta viver da melhor maneira possível nesse outro país ou nesses outros países em que está. Portanto, é porque as pessoas não sabem e porque não conhecem qual é essa história ligada ao exílio que hoje vivemos num mundo e num período em que há uma grande xenofobia, em que as pessoas falam dos imigrantes ou dos exilados de uma maneira geral, como se as pessoas fossem todas iguais, enquanto que se nós pegarmos e pensarmos e vermos e olharmos para cada pessoa como um indivíduo que tem a sua história, veremos que cada pessoa tem uma história e essa história, muitas das vezes, é uma história difícil e dura, embora também possa ser uma história bonita. Esta também é a sua história, é também o seu drama. Que papel é que Cumina acaba por desempenhar também no seu caminho enquanto pessoa e enquanto artista? Sim, isso faz parte, como diz, do meu caminho, porque enquanto autor, agora ator e encenador, eu tenho sempre que saber o que é importante para mim falar, o que é fundamental levar para o palco, o que é para mim primoroso fazer e extremamente importante e isso. E por enquanto, pelo menos até agora, tem sido a relação com a minha história, porque é uma relação não apenas com a minha história. Quando vou buscar a minha história, quando falo da minha história, muitas das vezes aconteceu com o Limbo, e eu espero que aconteça com o Cumina, estou a falar de todos nós hoje. Estou a falar, porque eu parto do íntimo para falar do universal, porque não é apenas a história do Vítor, porque a história do Vítor, pronto, não interessa a muita gente. O que interessa é como é que, ao vermos a história de uma pessoa, nos reconhecemos naquilo que ele diz e reconhecemos a sociedade em que estamos. A partir do momento em que conseguimos reconhecer a sociedade em que estamos, conseguimos reconhecer as questões que são levantadas pelo artista, quando ele questiona a sua própria intimidade e a história da sociedade em que vivemos, aí sim, o papel, digamos assim, do artista parece-me importante e fundamental e isso pode abrir muitas portas e eu espero que nas representações que formos fazer aqui em Ivry, isso possa acontecer para o público que virá ver. Les impressions du nouveau pays s'imprègnent, mais sans cesse, ce sentiment enfoui d'errer indéfiniment prend racine en moi. Je parle plus, je souris, je travaille, j'apprends, j'aime entièrement et profondément. Et pourtant, tudo isto é estrangeiro, como tudo.
Diz na peça que o tempo não apaga nada e que caminhamos sozinhos, inevitavelmente. A narração começa com as lembranças de uma criança, a criança que o Vítor foi. Depois fala do drama dos migrantes mortos ainda hoje no Mediterrâneo, dos refugiados haitianos, do tráfico de escravos ao longo de séculos. É uma história interminável que parece que, de facto, nunca mais acaba. Porque é que decidiu partir do olhar da criança para falar de tudo isto? O olhar da criança serviu, antes de mais, para ter como um ponto de partida, porque eu queria, já há muitos anos, já há muito tempo, queria tentar fazer um espetáculo em que eu pudesse falar dessa tragédia absolutamente terrível que existe desde há muitos anos com os que nós chamamos agora migrantes. Portanto, que começou a ser uma coisa cada vez mais importante e que nós ouvimos falar cada vez mais, um pouco antes fim dos anos 80, nos anos 90, quando nos lembramos e quando vamos ver nos jornais e que nos damos conta que os primeiros, aqueles a quem chamam migrantes que morriam no Mediterrâneo, os primeiros a chegar à França, por exemplo, foi nos princípio dos anos 90, ficamos, uau, já foi assim há tantos anos, e é verdade que foi e que continuam. Portanto, eu já há muito tempo que queria fazer algo e era sempre muito difícil fazer apenas um espetáculo sobre os migrantes, fazer um espetáculo realista, com personagens, com a polícia, com o Le Passeur, com as pessoas, o passador, com as pessoas à volta. Isso para mim não é a minha teatralidade, digamos assim, e para mim era extremamente difícil pensar assim. Portanto, eu tinha que ter como uma porta de entrada para dizer, ok, eu quero chegar a isto, mas como é que eu vou chegar lá? E para mim, mais uma vez, um bocado como o Limbo também, que a infância serviu para poder falar todas as questões da sociedade e universais que são trabalhadas no Limbo. Aqui foi a mesma coisa. Como é que eu, partindo desse momento extremamente importante da infância, que é deixar Moçambique, partir de Moçambique, que era o meu país, onde eu tinha nascido, onde os meus pais tinham nascido, onde as minhas avós tinham nascido, enfim, toda uma parte de mim, partir durante o período da guerra e de repente, a partir daí, tirar o fio até depois, quando eu cheguei a Portugal, a adolescência em Portugal, e foi em Portugal, justamente eu digo isso, quando eu tinha 17 anos, que pela primeira vez ouvi falar do que eram os refugiados haitianos. E aí, a mesma coisa, eu falo disso no espetáculo, como é que de repente há algo em que nós reconhecemos. Ou seja, também acaba por haver, de certa forma, uma tentativa de reparação ou de reconciliação, porque você não encarna só a criança, também encarna a avó. E a dada altura diz, nenhum descendente deixa os antepassados a errar no mar. E invoca os espíritos que lá estão. Sim, porque isso é importante, e isso também é muito importante. O fato de repente convocar, e é bem a palavra convocar a minha avó, é uma maneira para mim de fazer com que, de pensar o teatro como um espaço, em francês não sei como é que eu poderia traduzir, sagrado, mas não num sentido de religioso, mas não no sentido de um espaço onde de repente estamos ligados àqueles que estiveram aqui antes de nós, estamos ligados aos nossos antepassados, e porque nós somos aquilo que os nossos antepassados eram, nós trazemos connosco aquilo que eles foram. Portanto, isso tem alguma coisa a ver com o título Cumina? O que significa? Cumina é um ritual que vem de África e que foi levado pelos escravos africanos, que foram levados para a West Indies, portanto, para a América, e que hoje ainda subsiste essencialmente em dois países, que é a ilha de Barbados e a Jamaica. E nesses países, portanto, Cumina é um ritual que é essencialmente feito durante os funerais, portanto, para os antepassados, para as pessoas que morreram, mas ao mesmo tempo o que é engraçado é que ele também pode ser utilizado nos casamentos, nos nascimentos, portanto, mas é uma convocação dos espíritos, é uma convocação daqueles que estiveram antes de nós. E muitas vezes nesses rituais há as pessoas que o fazem entram em transe, digamos assim, há como uma cerimónia que são algo que existe ainda muito em Moçambique, essas cerimónias, porque em Moçambique
os espíritos estão lá, os espíritos fazem parte da vida, os espíritos fazem parte da família e essa ligação com os espíritos está muito presente. E para mim era uma maneira de, no teatro, eu tentar fazer com que essa ligação que está ligada, portanto, a Moçambique e à minha cultura e às minhas raízes, possa estar, de uma certa maneira, também perto daquilo que é hoje a minha vida, que está ligado ao teatro. Tentar fazer com que a arte possa chegar a um público europeu ou outro. E chega. E em termos de escolhas daquilo que vemos em palco, é bastante marcante o facto de se apresentar a dizer o texto quase como uma estátua, como se tivesse com correntes nos pés, só a determinados momentos se liberta e ao mesmo tempo temos um cobertor de sobrevivência como pano de fundo e temos areia no chão. Porquê todas estas escolhas tão minimalistas? Porque é o teatro, porque tudo é muito simbólico e culmina o texto é uma narrativa. Portanto, dentro dessa narrativa eu conto uma história e a pessoa que conta a história, ao mesmo tempo que ele conta a história diretamente ao público, porque ele está a contar a história, e por vezes ele entra dentro da própria história. E é por isso que há, de uma certa maneira, portanto, a avó, que de repente, por vezes, torna-se personagem, que eu convoco outros personagens, como por exemplo um excerto dos Lusíadas do Luís de Camões, que eu convoco uma parte do texto do Jornal de Bordo do Cristóvão Colombo, que eu convoco um excerto do Brathwaite, que é um autor da Ilha dos Barbados, que fala justamente sobre a morte dos refugiados haitianos. Toda essa convocação dessas personagens que me acompanham estão ligadas a essa simbologia, portanto, tudo o que pode ser simbólico, assim como, obviamente, a terra, que é muito ligada à relação que em Moçambique se tem com a terra, com o fato de onde vimos as nossas raízes, porque as raízes vêm da terra, estão dentro da terra, portanto toda essa coisa é muito importante. E depois aquilo que a Karina viu daquilo que está no fundo e foi como a Margot, que é a cenógrafa, pensou a partir desses cobertores de sobrevivência que muitos dos migrantes utilizam quando são resgatados e é uma coisa muito simples, muito leve, apenas pronto, as pessoas podem dizer, pode ser isto, mas ficamos ainda sempre dentro de uma certa subtilidade que me parece necessária. E há um quadro que emerge a dada altura do fundo, que é um quadro também muito simbólico. Sim, é o quadro do Turner, que se chama o Dilúvio, e que é um quadro, bíblico, digamos assim, e que para mim era importante porque faz com que esta história, que é a minha história, ou a história dos refugiados haitianos, ou a história dos migrantes que ainda hoje continuam, semana após semana, a morrer no mar Mediterrâneo e no canal da Mancha, que todas essas histórias não sejam apenas ligados ao continente africano, mas faz parte desta nossa história comum enquanto sociedade, e que todos esses exílios vêm de muito, muito longe. É por isso que, a um dado momento, eu digo uma frase do Virgílio, em italiano, que tem a ver com a Eneida, que é um texto do Virgílio, que sabe. Há uma outra frase, que é uma frase do Dante Alighieri, da Divina Comédia, porque tem a ver. Todos esses autores, para mim, é uma maneira de fazer com que toda essa história de exílio, toda essa história de desenraizamento, toda essa história de não aceitamento do outro, porque o outro é um estrangeiro ou é diferente, não é apenas de agora, vem de muito, 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 muito longe. E quando conseguimos olhar para essa história que é nossa, todos nós, parece-me torna-se importante e eu penso que ela nos ajuda a olhar para os outros e para a história que nós estamos a viver agora de uma outra maneira.
E para terminar, nesta peça como em Limbo e as Areias do Imperador, se não estou em erro, trabalha com outro artista moçambicano, o músico Ailton José Matavela. Qual é a batida que ele imprime a este trabalho e que camada suplementar simbólica há o facto de ser também um moçambicano a trabalhar consigo e a dar a música ao seu exílio? Sim, é extremamente importante porque o Ailton tem apenas 30 anos, é um jovem músico e é um músico que agora está em Paris, mas que até há muito pouco tempo vivia ainda em Maputo. Portanto, há toda uma carga emotiva ligada a Maputo, porque eu já não vivo em Maputo há muito tempo, e depois há toda uma musicalidade que é aquela que ele tem, que obviamente que só ele é que pode trazer porque são coisas que ele conhece e vem da terra. Que estão à volta dele cotidianamente. Não é algo que, se eu fosse trabalhar com outro músico, tentar chegar a isto ou aquilo, seria alguém que iria buscar aqui ou ali, mas que não tem essa mesma relação, enquanto que para muitas coisas as coisas estão lá porque fazem parte do seu universo. Portanto, isso é muito mais simples e há uma fluidez muito maior porque há uma simplicidade muito grande. Muito obrigada, Vítor de Oliveira, por ter estado connosco na RFI. A peça Cúmina está no Théâtre des Quartiers d'Ivry de 13 a 17 de janeiro e de 26 a 29 de março no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa. Também será lançado um livro que reúne os textos de Cúmina e de Limbo, numa coedição da Tinta da China e do Teatro do Bairro Alto, em português, e em francês será lançado o texto de Limbo pelas Éditions Chandaigne. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, eu. Toujours avec cette sensation incessante d'impossible appartenance, d'impossible délivrance. Délivrance de quoi, je ne sais pas. Et pourtant, jour et nuit, nous travaillons. Et pourtant, les tâches les plus dures, nous les accomplissons sans protester, sans manifester. Si peu, jour et nuit, au travaillons, venant des confins, des périphéries lointaines, de plus en plus lointaines, dans des trains, des métros, des bus bondés, de plus en plus bondés. Nous voyageons et errons perpétuellement, enracinés dans ce no man's land de l'exil, perdus dans les limbes